No século XIX, a Grã-Bretanha era a potência mais desenvolvida do mundo, responsável por grandes trocas comerciais. Um de seus parceiros era aquela que seria a atual China, que apesar de vender muitas mercadorias para os britânicos, não importava nada que eles produziam. Mas tinha um produto que interessava os chineses: o ópio. Os britânicos transportavam o ópio em larga escala de forma ilegal e muitas vezes obrigavam os chineses a consumi-lo, o que fez com que muitos cidadãos se tornassem dependentes e conseguissem aumentar ainda mais o mercado. A venda era tanta que prejudicou a economia da China e a saúde de seus soldados, o que levou a China a proibir a importação do ópio. Esse fato, aliado a outros, gerou revolta dos britânicos, que declaram guerra à China. E esse conflito levou o nome de Primeira Guerra do Ópio. Nesses eventos, há um fator que traz muito interesse para a gente aqui do canal, que é falar sobre o poder viciante do ópio. Atualmente, muitas substâncias opioides estão presentes na nossa sociedade devido a seus usos medicinais. Mas será que elas têm a mesma capacidade de causar dependência? E além disso, um país deve se preocupar com isso da mesma forma com que a China se preocupou? É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje. O ópio é produzido pela papoula Padaver somniferum e é extraído para ser utilizado nas suas diversas formas de consumo. O conhecimento sobre seus efeitos remontam a pelo menos 5.000 anos, quando os sumérios descreviam a planta em seus ideogramas como a planta da alegria. Atualmente, muitos medicamentos são feitos à base do ópio, principalmente para atingir seus efeitos analgésicos. A maioria é feita para ser consumida de forma oral, mas também pode ser administrada de outras formas, como injetada de forma intravenosa e intranasal. E essas medicações são aplicadas em pessoas com dores de moderadas a fortes. Em alguns casos, pessoas que têm dores muito fortes, como pacientes oncológicos. Mas esse não é o único efeito dos opioides. Eles também podem causar alterações no humor, euforia e efeitos recompensadores. Algo que é muito visto em um opioide famoso, a heroína. Aliás, a gente tem um episódio específico de heroína aqui no canal. Os opioides atingem esses efeitos agindo no sistema opioide endógeno, que fica no nosso sistema nervoso e desempenha papéis importantes no nosso corpo, sendo alguns associados ao nosso sistema de recompensa e outros associados à regulação da dor e do estresse. Quando a gente fala de opioides, a gente está falando de substâncias externas ao nosso corpo e que agem nesses receptores e provocam os respectivos efeitos psicoativos. Esses opioides podem ser sintéticos ou podem ser da classe opiáceos, que são aqueles derivados diretamente do ópio obtido através da papoula. Mais importante ainda do que a ação nos receptores, é importante compreender como que isso afeta os neurônios e nosso cérebro. Como já comentamos em outros vídeos, os neurônios se utilizam de neurotransmissores para se comunicarem. Uma comparação que talvez ajude a entender nossa explicação é imaginar que é como se fosse uma mensagem enviada de um celular para outro celular. A pessoa que envia a mensagem pode enviar vários conteúdos diferentes. E a pessoa com quem ela deseja se comunicar tem que ter um aparelho celular e tem que ler a mensagem enviada. Imaginando que nesse caso, as pessoas são neurônios tentando se comunicar. Os opioides têm duas ações que impedem uma comunicação efetiva: impedir que a pessoa envie a mensagem ou impedir que a outra pessoa não leia a mensagem que foi enviada. Nos neurônios, nós chamamos o que envia a mensagem de neurônio pré-sináptico e o que recebe de neurônio pós-sináptico. Ou seja, os opioides diminuem a transmissão de informação entre os neurônios, tanto inibindo os neurônios pré-sinápticos de enviarem sua mensagem, quanto impedindo os neurônios pós-sinápticos de receberem qualquer mensagem enviada. É claro que essa ação não acontece em todo o cérebro e em todos os neurônios. Ela acontece apenas em áreas com maior concentração dos receptores opioides. Os principais receptores opioides são o mu,
o kappa e o delta, sendo que cada um deles está associado a diferentes efeitos do consumo de opioides. Algumas variações entre os sintomas causados pelas drogas se devem ao fato de estimularem um desses receptores mais do que os outros. Além disso, as manifestações também variam, porque esses receptores estão espalhados por diversas áreas do cérebro, como na amígdala, no tálamo, no córtex pré-frontal, no hipocampo e em várias outras. E vale ressaltar que em algumas áreas encontramos apenas um dos receptores específicos. Um opioide importante que você já deve ter ouvido falar é a morfina, que há mais de 200 anos foi obtida na Alemanha por meio do ópio. Na época, a sua ação já era potente, mas quando a via de administração foi mudada de via oral para injeção intravenosa, o efeito passou a ser instantâneo e 3 vezes mais forte. E hoje a morfina é um dos analgésicos mais fortes que a gente tem aí no mercado. E ela é usada para casos de dores intensas e às vezes para dores crônicas. E a partir do que já comentamos, podemos entender como que ela faz isso. Lembra de quando eu falei dos 3 receptores opioides principais? O receptor mu é aquele associado com a maior ação analgésica. E a ação da morfina é direta sobre esse receptor, de forma que ela inibe a liberação de vários neurotransmissores, como a noradrenalina e a acetilcolina. Outros opioides também atuam sobre receptores mu, mas nenhum como a morfina. E é claro que, assim como outras drogas que comentamos aqui no canal, os efeitos vão variar de acordo com a via de administração, doença, sexo, idade e outros fatores. Esses fatores também vão interferir nos efeitos colaterais apresentados, que podem ser dos mais diversos, como sedação, náusea e confusão mental. Alguns deles podem ser potencializados caso haja interação medicamentosa, e por isso é importante o acompanhamento médico que monitore isso. Além disso, mudanças significativas podem acontecer no cérebro. Por exemplo, um estudo com usuários de metadona, que é um opioide, encontrou redução da substância cinzenta na área frontal do cérebro quando comparado com não usuários. Ou seja, corpos celulares de neurônios sofreram redução na parte da frente do cérebro. E apesar disso, não houve redução da substância branca, que se trata das fibras que ligam um neurônio no outro. O mesmo foi observado em outras 2 áreas, na ínsula e no córtex temporal. Outros estudos encontraram também mudança no fluxo sanguíneo do cérebro, sendo que ele diminuiu em alguns casos e aumentou em outros. Isso variou de indivíduo para indivíduo, bem como de acordo com a área do cérebro que foi analisada. Essas mudanças no cérebro podem explicar algumas alterações na cognição que foram observadas em usuários de longo prazo da metadona. Por exemplo, foram encontradas diferenças em tarefas de controle de impulso, de tomadas de decisão, de atenção e de habilidades psicomotoras. Alguns dados ainda divergem em afirmar se essas habilidades retornam ao desempenho normal quando as pessoas suspendem o uso do medicamento. Outros estudos têm encontrado diferenças semelhantes quando se compara usuários de outros opioides. Um dado curioso encontrado em alguns deles é de que, apesar de haver a diminuição da ativação do córtex cingulado anterior em usuários de opioides, algo que pode atrapalhar a execução de tarefas de tomada de decisão, também foi encontrado maior ativação de áreas parietais e temporais, algo que pode ser interpretado como uma forma do cérebro compensar a diminuição da atividade no córtex cingulado. E não dá para deixar de falar de 2 efeitos colaterais que estão associados ao vício em opioides: a tolerância e a síndrome da abstinência. É observado em vários opioides a necessidade de consumir doses cada vez mais altas para obter o mesmo efeito, sobretudo em casos de exposição crônica. Isso é agravado com sintomas da abstinência, já que quando o adicto fica sem consumir opioide, ele experimenta diversas sensações desconfortáveis, como dores musculares, dores nos ossos, diarreias, cólicas, ansiedade e agitação. E na busca para evitar esses sintomas, é natural que a pessoa consuma mais da droga, o que acaba trazendo um alívio lá momentâneo. Isso vale tanto para os casos em que as pessoas tomam com fins medicinais,
sem o devido acompanhamento, quanto aqueles que iniciam o uso recreativo e depois se tornam dependentes. Em casos de overdose, o pior efeito pode ser a morte do usuário. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2017, o número de mortes por causa de opioides superou o de acidentes de carro ou de mortes por HIV. A maioria dessas mortes foi devido ao consumo de opioides ilegais, como heroína ou até mesmo o fentanil, que é um remédio, mas que algumas pessoas compram de forma clandestina. E aproximadamente um quarto dessas mortes foi devido a substâncias usadas para tratamento médico, como a oxicodona e a hidrocodona. Por causa da gravidade da situação, na época o presidente Donald Trump, juntamente com o diretor do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, declarou emergência de saúde pública. Aliás, se você quiser saber mais sobre a crise de opioides lá dos Estados Unidos, a gente já tem um vídeo aqui sobre escândalos da indústria farmacêutica. E você vai perceber que essa epidemia dos opioides não aconteceu realmente por acaso, não. Ela realmente foi criminosa, mas depois você observa lá no outro vídeo. É claro que é muito importante utilizar essas substâncias para tratamentos médicos. Inclusive há casos em que a pessoa só consegue suportar a dor com o uso de opioides bem fortes. Mas é importante reforçar a necessidade de acompanhamento médico especializado. Nos casos de consumo ilegal de opioides, ou até mesmo do uso inconsciente desses compostos, os problemas podem sim ser bem graves. Não houve nos últimos anos um problema como a guerra do ópio, que aconteceu entre a Grã-Bretanha e a China. Mas essa ainda é uma substância com potencial de mobilizar uma nação inteira, como tem demonstrado os Estados Unidos. A guerra não é mais por razões comerciais, mas sim pela sobrevivência daqueles que precisam de cuidados adequados. E você já sabia da gravidade do problema dos opioides lá nos Estados Unidos? Quer sugerir um tema? Só deixar nos comentários. Agora, se você quiser interagir diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e a gente se vê lá no grupo secreto exclusivo de apoiadores no Telegram. Até a próxima.